assim, quando eu tive essa argumentação, no versículo 13 ao 15, e depois outro assunto, exatamente dois assuntos diferentes, vai tratar, vai abordar primeiramente no comentário do 13 ao 15, e depois do 16 ao 17. Então a primeira parte, vamos ver do 13 ao 15, acho que dá para ler, esse só tem versículo. Diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vós, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em mim. Então, nessa primeira parte, você vai ver do 13 ao 15, e ele vai argumentar sobre o que Paulo está dizendo, o que está querendo dizer com isso primeiro. São basicamente três coisas que ele vai querer falar durante essa primeira parte, né, do 13 ao 15, que é que ele expressa o desejo de visitar os irmãos em Roma. Então, a primeira coisa que ele vai iniciar é que ele anseia estar com os irmãos em Roma, e que ele não via a hora de poder estar com ele, de orar para Deus, que ele pudesse alguma visitá-lo alguma vez. Então, a segunda coisa que ele vai falar é que ele foi chamado para anunciar o Evangelho, tanto a sábios quanto a ignorantes. Como eu vou falar aqui, tanto a grego como a bárbaro. Vamos ver mais o que significa gregos e bárbaros, e vai distinguir mais do que essas palavras no original. É muito legal para você entender o contexto que ele vai dar. E o terceiro que ele vai falar é que havia prontidão nele para isso. Ele fala: quanto a mim, estou preparado para pregar o Evangelho a vocês, ainda de vontade para pregar o Evangelho a vocês, mas não era vontade de Deus que eu chegue a vocês agora. Então, vai ser basicamente esses três pontos que vai tratar nesse primeiro momento. Vai falar sobre a vontade dele de visitá-lo, vai falar sobre o chamado que ele tinha de pregar para sábios, como eu também ignorante, que tinha um pouco de conhecimento, e também que havia nele multidão para isso. Então, nessa primeira parte, eu quero que não ignoreis a fim de conseguir algum fruto de vós. É isso que ele fala no versículo 13. Eu quero que não ignoreis. Vamos ler o 15 não, o 13, para ver isso. Ele fala isso. Quero que vocês saibam, irmão, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. O propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como eu tenho colhido entre os demais gentios. Então ele fala aqui uma declaração, uma vontade. Ele declara a eles uma vontade de estar conosco. Ele fala que havia nele um desejo de poder estar em Roma, poder estar com aqueles irmãos. Há muitos sinais nas passagens como dá a entender que ele já foi a Roma, ou ele acho que ele só entregou cartas, né? E entra uma curiosidade também que Paulo, ele planejava ir para Roma, como ele coloca no final de Romano, no capítulo 16, que ele planeja visitar Roma na sua viagem à Espanha. Ele está planejando uma viagem missionária para ir em direção à Espanha. Aí ele usa Roma como e a pararia, até vai ser ajudado também no planejamento de Roma, conhecido o pessoal, até ir para a Espanha, mas como a gente viu, ele acaba vindo para Jerusalém. Jerusalém é preso, depois ele é condenado, e ele acaba chegando em Roma. Ele não viu a igreja presencialmente, mas só por causa. Então é interessante dizer isso, que ele expressa a vontade de ir, mas até quando ele faz isso, ele fala que foi da vontade do Senhor que ele fez. Ele fala que ele confia no Senhor e que se ele não é para ele ir, então que o Senhor estaria no controle disso. E é muito interessante entender sobre a soberania dessa questão. Então, o que Calvino vai trazer aqui é que precisamos entender que o Senhor é soberano até sobre nossas escolhas. Lembrando do livro que Felipe mostrou para a gente, do livro, né, do Antigo Historicismo, ele fala exatamente sobre isso. Sobre não é a nossa vontade imposta a Deus, mas podemos explorar a Deus e colocar no nosso desejo, até o desejo genuíno de Paulo, né, que é estar com os irmãos em Roma, mas estarmos dependentes dele, né, entendendo que é a sua vontade que vai seguir, e se ele quiser que aconteça, então vai acontecer, se ele não quiser, amém. Então, isso é uma coisa que ele vai ter que colocar aqui, Tiago também reforma, lá em Tiago 4:3, também poderá ler, Tiago 4:3, ele vai tratar também sobre isso, sobre a confiança na soberania de Deus. A questão até da própria oração, né, que vem no sábado, sobre você orar a Deus, entender que Deus tem a providência, entender que,
desejarmos algo, se planejarmos, ou termos planos, né? O Senhor que vai conduzir, Ele vai fazer a sua vontade. 4:13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Então é exatamente isso, né? Essa questão de você falar, não, com certeza eu vou fazer algo que eu quero, se eu quiser, amanhã, tipo, ele até fala disso, né? Pessoas que fazem planos e querem, não, vou planejar algo para, sei lá, alguns anos ou 10 anos na frente, né? Conforme me pede, né? Mas o Senhor é que vai dar o veredito final. Vemos também que ele fala aqui a fim de conseguir algum fruto entre vocês. Ele fala de algo, faz uma referência, né? Romanos, capítulo 1, Romanos 1, e 13 ao 15. Romanos capítulo 1, do 13 ao 15. Aí agora ele vai falar sobre a fim de conseguir algum fruto entre nós. Ele vai fazer uma referência a João 15:16, que é o chamado dos apóstolos, né? O chamado daqueles que pegam o evangelho, e ele fala assim: eu vos escolhi e designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então ele fala da vocação dele, de fato, né? Ele pegar o evangelho, não somente pregar de forma decente, mas ver aquele evangelho causar fruto nas pessoas, né? Ver transformação de fato, pessoas que agora que não ouviam, que não conheciam a Deus, agora sendo tocados pelo evangelho e mudarem de sua vida, né? Então, esse momento de estar com eles é presenciar esse fruto, né? Presenciar essa mudança, presenciar essa transformação que Deus traz. Ele vai falar agora no versículo 14, tanto a gregos como a bárbaros. Então, vemos agora ele falando sobre esses dois povos, né? Que ele cita para fazer referência de forma geral, né? Ele vai falar tanto a grego quanto a bárbaro. Então, vemos que o Calvino vai, não o Calvino, mas esse nome dele, o caminhador de reformado, o MC Maia é ele que faz a tradução da Bíblia no comentário. Então, ele vai falar que no texto original, isso seria mais sempre obrigado. É isso mesmo. Ele fala da vocação dele, né? Ele vai dizer antes: sinto-me obrigado, ou sinto-me no dever, qual o Senhor me chamou, de pegar nunca sábios, não tem ignorante. Aí ele vai falar sobre o significado disso. Ele fala: sinto-me obrigado na tradução, ou estou sob obrigação. Então, o termo grego ele vai fazer exatamente isso: estou sob obrigação, sinto-me obrigado, foi me dado um dever, a qual eu sigo. Aí ele vai falar sobre os gregos e bárbaros, ele vai pegar essas palavras no original, pode ser traduzido também como sábios ou até instruídos ou não instruídos, né? Vai dar esse panorama, né? De tanto aqueles que são pessoas formadas, tem até aquela questão da própria erudição, né? Pessoas que têm um conhecimento, têm tipo, bagagem de estudo, né? Aquelas pessoas que conseguem ter um entendimento até maior sobre um exegese, sobre um estudo, mas também aquelas que muitas vezes não sabem nem ler, como ele fala do Sepulcro, né, dos bárbaros, né, que era a forma como os gregos tratavam aqueles que não sabiam a sua língua, né, que eram os bárbaros. Então, vemos que ele fala que o chamado dele, o chamado daqueles que pregam o evangelho, não é somente para aqueles capazes que são mais fáceis de ensinar, mas até aqueles que você precisa, de alguma forma, arrumar um jeito de trazer o evangelho de forma simples, para que eles também sejam tocados, né? Sejam impactados. Eles sejam impactados por esse evangelho. Então ele vai falar que, pegando o texto grego, ele vai mostrar a construção da palavra, o termo, ele vai falar que a tradução ficaria mais ou menos assim: sou devedor quanto a civilizados, quanto a incivilizados, tanto a eruditos quanto a iletrados. Então, basicamente é isso que ele está querendo dizer, que a sua pregação é destinada somente para um grupo específico, para aqueles que talvez entendam de forma mais rápida o que está querendo dizer, mas também até aqueles que vai ter um pouco mais de atenção, vai ter que chamar mais para perto para ensinar. E agora ele vai falar, agora terminando no versículo 15, essa primeira parte, né? No versículo 15 ele fala: por isso, quanto a mim, estou disposto a pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Então ele vai novamente agora
o Amish Maia, né, pegar esses termos que ele usa, né, e literalmente vai ser: quanto a mim, a prontidão. Ele vai falar de algo que o Senhor colocou nele. Falar da vocação que ele tinha para pregar o Evangelho que o Senhor tinha chamado para isso. Aí ele vai colocar agora uma citação, acho que são duas citações que vai me chamar para colocar agora no livro, para entender o que esse termo significa. E ele coloca uma das duas que fala: há uma prontidão no que respeito a mim, se respeito a mim, há de fato uma prontidão. Ele fala também: eu estou pronto. Na tradução da palavra literal, ele fala: eu estou pronto, ou eu estou preparado. Então, mais ou menos esses termos eles indicam o que Paulo estava sentindo. Ele fala que no significado das palavras, fala também no que me diz respeito, no que me foi chamado. Então, o termo grego ele vai até pegar aqui para fazer uma exegese, né, do que o texto grego, o termo que ele fala claramente, e é exatamente isso. Ele dizendo que há precisão dele, há vontade dele, há de fato o desejo de pregar o Evangelho das Cruzes. Então, vamos essa que Paulo vai terminar essa primeira parte. Ele vai falar do 13 ao 15, ele vai tratar sobre o desejo dele de estar, e pela vontade de Deus não aconteceu, mas que o Senhor tinha chamado para pregar o Evangelho a eles, que ele queria estar com eles e que o Evangelho não era para uma classe específica, mas para todos. Então, agora, da primeira parte, vamos para a segunda, vai tratar do versículo 16 ao versículo 17. 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego. 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu vou continuar. Eu vou passar de oferta para iniciar essa passagem. Agora vai tratar sobre essa segunda parte. A primeira parte vai do 13 ao 15. E agora Paulinho vai fazer essa separação do 16 ao 17. O Luiz agora vai tratar sobre dois versículos. Você estava estudando, não, vai ser mais rápido, acho que a parte que mais vai demorar vai ser essa do 16 ao 17. Então agora ele vai falar, ele vai tratar primeiramente de não me sinto envergonhado do Evangelho. E depois ele fala o porquê que ele não se sente envergonhado do Evangelho, que é o poder de Deus. Então vamos tratar sobre essa segunda parte, vai ser que não há no Evangelho motivo algum de vergonha. Isso ele fala por conta das chacotas, né, das humilhações que eles podem estar sofrendo por ser gentil, porque a igreja de Roma era uma igreja gentil, ainda mais no Império de Roma, né, que eles eram o império mais pagão que tinha naquela época. Então ele primeiro começa: não há no Evangelho motivo algum de vergonha. No segundo ele vai falar sobre a importância e qual é o valor do Evangelho. Ele vai justificar porque é o poder de Deus, ele vai explicar: não há motivo de vergonha no Evangelho, porque foi a forma como o Senhor escolheu se comunicar a nós. Então ele vai tratar isso também no terceiro versículo. A terceira coisa que ele vai tratar é que somente através dele é revelada a justiça que vem de Deus, e que a mesma só pode ser cumprida e só pode ser seguida de fé em fé. Então ele vai tratar sobre isso também, sobre o poder de Deus que é o Evangelho. Ele vai falar também sobre a sua justiça, a justiça que vem de Deus, que somente é entendida através do Evangelho e recebida por meio de fé. E ele vai terminar dizendo que todo o justo viverá pela fé. Então, basicamente essa parte que ele vai tratar dessa segunda parte, né? Essa segunda parte, que é o 16 e 17, ele vai mostrar a importância do Evangelho no nosso vida. Ele vai falar o poder que o Evangelho tem, tanto na sua exposição, na sua pregação, tanto também na nossa vida como individual. Então ele vai começar: não me sinto envergonhado do Evangelho, pois é poder de Deus. Então ele fala dessa forma, que eu tinha falado no início, tentar também entender a eles, porque talvez eles pudessem estar passando por dificuldades ou até zombarias daqueles que estavam ao seu redor, por eles serem gentios e estarem ouvindo o Evangelho, ainda mais diante de um império, né, tão racionalista, né, que via muito pela razão, e muito ainda mais o império
ele fala sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Ele faz essa diferença sobre qual é a sabedoria verdadeira. E aí ele fala a sabedoria do mundo, a sabedoria falsa e a sabedoria de Deus, a sabedoria verdadeira. E ele fala lá em 1 Coríntios 1,18. Quem puder abrir, fica legal isso de ler. 1 Coríntios 1,18. Que ele vai falar que a sabedoria do mundo, ou pela sabedoria do mundo, não podemos conhecer de forma nenhuma Deus. Ele fala que o Senhor, por sua soberana vontade, escolheu não se revelar pelas coisas do mundo. Ele até fala, a sabedoria do mundo é impossível entendermos a forma como o Senhor nos salva. Ele até fala isso, que ele escolheu o Evangelho para salvar. Então, o capítulo 1 de 1 Coríntios já vai tratar exatamente sobre isso. Você vai ver? 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que parecem, para os que perecem. Para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Ele usa até o mesmo termo, né? O poder de Deus. Então, vemos que ele fala que para o mundo vê a palavra de Deus e não entende. Começa a chacotear, a fazer chacota, né? Começa a ridicularizar, começa a desprezar. Tem um monte de pessoas que se usam, se dizem cultas, né? Com a ciência, ou até falam, não, a religião é algo absolutamente fraca, né? Pessoas que não conseguem entender, de fato, o mundo como ele é, mas vemos que é loucura para eles. A própria palavra fala que a sabedoria do mundo, eles não conseguem entender as palavras de Deus. Consegue entender o Evangelho de Deus. E o próprio 1 Coríntios ele vai tratar sobre isso. Só conseguimos entender aí algo interessante de parar para pensar nisso. Só conseguimos entender a verdade de Deus porque somos iluminados pelo Espírito Santo. Ele fala que o mundo não o conhece, o mundo é como até aquele versículo que ele fala do profeta, né? Porque eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas são surdos. Por mais que o coisa seja pregado, por mais que a verdade esteja dentro dos seus olhos, eles não conseguem ouvir. Só através de Deus. Aí é interessante entender porque isso é por conta do pecado. O pecado nos corrompeu de tal forma que não conseguimos ter acesso a Deus, senão pela soberana vontade dele. Ele primeiro nos comunica através do Espírito Santo, conhecendo essa verdade. Tem um amigo meu que ele não acredita em Jesus, que Jesus é Deus, sabe? Ele é e tentar falar de Deus e de Jesus para alguém assim não fala uma porta. Não sai nada. Se Deus não abrir os olhos e os ouvidos da pessoa, é como se você estivesse falando dele, uma pessoa que não está entendendo nada do que você está falando. E acha que tudo que você está falando é louco para você. E é interessante entender que uma das teses de Lutero, eu acho que era em 97 tese dele, né? Não é 95, ele fala exatamente sobre isso. Que se o Evangelho fosse entendido pelas coisas do mundo, ele seria aprendido e não lido. Ele fala que a vontade de Deus é soberana, que ele quer que haja em nós um pouco de fé. Você já viu a teoria da caverna? Já, assim, claro. Alguém tem que vir entrar, caso de exposição, né? E soltar aquela pessoa e abrir os olhos daquela pessoa para que ela possa sair, ver as coisas, entender as coisas. Mas quando ela volta e fala para as pessoas que estão presas, é como é muito interessante entender essa parte, que ele começa iniciando isso, que para o mundo o Evangelho é loucura, mas para aqueles que são salvos, né, ele fala que 1 Coríntios é poder de Deus, é poder de Deus. Então ele vai entender agora o que significa esse poder. Agora ele vai tratar sobre o que é esse poder de Deus. Vemos que quando ele vai explicar sobre isso, ele fala que é poder de Deus para a salvação. Então ele vai entender um pouco mais como o Evangelho atua na salvação. Então vemos que é através da sua exposição que a salvação nos é comunicada. Então ele vai tratar sobre a pregação do Evangelho. Como aquelas pessoas são alcançadas por Deus. Elas são alcançadas quando o Evangelho é pregado. Somente quando o Evangelho é pregado, quando as pessoas têm a possibilidade de serem salvas. Os eleitos que estão ouvindo essa pregação, que estão perdidos, né? Não lembro se é chamado de réprobo, né? Que réprobo é o termo que é não eleito, né? E os eleitos que ainda não encontraram a Cristo, né? Ainda estão perdidos. Então a mensagem é comunicada, né? O Evangelho é pregado, o Espírito Santo ele age desses eleitos que salvam.
Então ele fala aqui uma citação do Calvino, ele falando, ele aqui não está falando de alguma revelação secreta, e sim da pregação por meio da expressão verbal que vem dos lábios. Então ele vai falar sobre a forma como o Senhor alcança aquelas pessoas é pela pregação do Evangelho. Somente pela pregação do Evangelho aqueles que estão perdidos podem ouvir e ser tocados pelo Espírito Santo, quando a gente fala sobre a graça ministerial, sobre a atuação do Espírito Santo em suas vidas, para que elas possam ser salvas. Somente pela pregação do Evangelho. Então ele vai pegar agora o significado do poder de Deus, que é mostrado no grego. Não sei se a pronúncia vai estar certa, que ele ficou aqui paralelos. Significa poder, esse é o termo grego, principalmente da pronúncia errada. Mas ele vai falar sobre o poder, que significa exatamente instrumento. Ele fala que esse termo grego pode ser usado também como instrumento. Então o Evangelho seria o poder de Deus, um instrumento de Deus, ou um meio pela qual o Senhor comunica essa salvação. Então ele vai falar, ele vai citar aqui algumas pessoas também, vamos citar duas pessoas, novamente, que aqueles que eu deu no início, e o Charles, acho que é mais ou menos isso. Ele vai citar essas duas pessoas e nas suas interpretações, o que ela fala sobre esse poder. A primeira ele fala assim, é pela energia poderosa que ele comunica, e assim passa a chamar seu poder. Então ele pega também esse mesmo termo e ele explica que é através dele que o Senhor comunica a salvação. Agora a outra citação. O Evangelho é um ato divino, continua operando através de todas as eras do mundo. Com isso não primeiro externamente, mas internamente, nas profundezas da alma e para propósitos eternos. Então ele fala sobre essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele fala que não é externo. Não conseguimos ver se a pessoa está salva externamente, né? Como alguns tentam passar essa salvação de forma externa. Mas ele fala que esse meio de comunicar, esse meio de chegar ao perdido é de forma espiritual. Ele tem uma forma de essa palavra ser comunicada, claro que tem a transformação de forma seguinte que de alguma forma podemos ver pelos frutos dessa pessoa que foi salva, mas ele fala da comunicação do Evangelho, a comunicação da salvação, que é através da comunicação de forma espiritual. E algo que vai até acrescentar sobre isso, essa comunicação do Espírito Santo, que ela não é feita de forma universal. Como cremos, a atuação do Espírito Santo, ela não acontece de forma universal, é para todas as pessoas, mas somos para os eleitos, a vida qual o Senhor elegeu, desde a fundação do mundo. Então ele vai falar aqui sobre como acontece isso. Então, basicamente seria a expiação militada, entendemos? Ou expiação eficaz, né? A gente estava conversando sobre o Iago, ele usa esse termo, né? Ele fala que ele acha mais legal até de se falar, e até mais informalmente, dá para entender de forma melhor, um termo de expiação limitada. Quando ele fala que é expiação eficaz, porque expiação limitada, você entende muito que é limitado, um pouco mais eficaz. Eficaz porque a quem a salvação alcançou, ela salvou. Que não perde, não acredita que vai ter salvação. E o Senhor alcançou e não perderá mais. É eficaz porque a turma a salvação veio e não perdeu. Então é interessante entender isso, né? Porque ele fala da expiação eficaz. A expiação é o sangue de Cristo derramado na cruz, a morte de Cristo. A expiação de Deus foi limitada, foi eficaz, né? Ele foi eficaz. A todo aquele que ele morreu, ele o comprou, ele o salvou. Então, somente aqueles a qual ele morreu por eles é que a ação do Espírito Santo é possível e ela é de forma eficaz também, ela salva e ela chama de volta aqueles eleitos. Então ele basicamente vai falar isso sobre o que é o Evangelho, a importância do Evangelho, que ele é o poder de Deus para comunicar a salvação àqueles que estão perdidos. Então agora eu vou falar para todo aquele que crê, e isso já vai fazer praticamente muito com o que falamos, que são os eleitos dele. Somente aqueles que serão, que a palavra será poder e salvação, vai ser para todo aquele que crê. Então ele vai iniciar aqui. Todo aquele que crê, né? Vai falar sobre a eleição, e a eleição como acreditamos em eleição incondicional. E Deus elegeu, desde a fundação do mundo, aqueles que ele salvaria. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. E também entendemos na própria visão calvinista, né, reformada, que essa fé vem que esse modo, né, de salvação
transformação. Entendemos que não há contribuição nossa, e que o Senhor, de alguma forma, ele é um meio para a nossa salvação e que é uma contribuição totalmente favorável nossa. Entendemos que o Senhor atua em nós e nos conduz para essa salvação e nos manterá salvo até o final. Então, essa é a questão do monergismo. Né? Então, na primeira formada, acreditamos também na ação de Deus primeira e que Ele também nos conduzirá até a vida. Então, ele vai falar também, entendemos isso que o Senhor nos chamará e nos manterá até o fim. Ele fala também daqueles que não foram chamados, seria no caso de Davi. Então, quando entendemos que todo aquele que crê na Evangelho é comunicado, ele salvará todos aqueles que ele elegeu, todos aqueles que ele escolheu. E também, vamos falar também dos rebeldes, aqueles que não obedecem e são condenados também pelo seu próprio pecado. Então, entra aí uma questão muito interessante, que é da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Para entendermos, eles não foram escolhidos, dá a entender que, coitado deles, eles não tiveram a oportunidade de ser escolhidos. Mas a questão da soberania e da responsabilidade vai nos dar a entender isso, que o Senhor soberanamente escolheu, mas não quer dizer que eles não são culpados pelos pecados que cometeram. E eles são condenados porque rejeitaram a Deus. Mesmo entendendo que o Senhor escolheu filhos para si, escolheu os seus eleitos, aqueles a qual não foram escolhidos, eles são condenados e eles têm culpa nisso, porque é a razão da soberania. O Senhor soberanamente faz a sua vontade, mas não impede que nós temos a responsabilidade. Então, é uma coisa que muitas vezes é até difícil de entender, né? Por ser um paradoxo. Né? Eu me lembro de um exemplo que o Nicodemos deu em um podcast, vai ser bastante interessante, e ele fala que é como se fossem dois filhos de Deus, caminhando um lado do outro. A responsabilidade humana e a soberania de Deus. Elas caminham de lado a lado, que é como vemos na palavra dele, né? Ele sempre vai falar sobre a responsabilidade do homem, mas também vai falar diretamente sobre a sua soberania. Então, são dois trilhos que caminham lado a lado, mas que vamos conseguir entender como eles se encaixam lá no final desses trilhos que ele fala, né? Que tipo, quando estivermos com o corpo purificado, quando estivermos com Deus no céu, podemos entender esse paradoxo, mas hoje não conseguimos entender. Mas é basicamente isso. Se aqueles não são beleza, eles também, mas eles não são, de alguma forma, não são culpados, né? Para aqueles não seus pecados. Aí basicamente é isso que ele fala de tudo aquilo, da grande, né? E agora vamos ver o judeu primeiro e também o grego. Já não estamos já no final, está cedo ainda. Vou dar 10 anos, mas primeiro vai falar do judeu primeiro e depois do grego. Vai falar sobre quais são esses termos que ele vai colocar. Termos que ele coloca, né, do grego e do bárbaro, mas para falar daqueles que estão instruídos, né, aqueles que são formados, aqueles que têm, de alguma forma, uma inteligência, né, de alguma forma, uma inteligência maior que o outro, aqueles que são mais capacitados. Né? Mas agora ele vai falar da ação do Evangelho. Entendemos que ele fala que ele comunica somente aqueles que foram salvos. Ele comunica aqueles que foram salvos, traz condenação ao porque ele, condenavelmente, ele negou esse Evangelho. E agora vai falar, começou primeiro no judeu, mas também agora foi para o grego. Então é muito interessante ver isso, que ele vai falar que toda a língua, nessa questão ele está falando de forma geral, toda língua, toda tribo, toda raça será salva em Deus. Então, quando ele coloca do judeu primeiro, ele fala da primazia do judeu, né, quando o Senhor se apresentou ao seu filho, né, aos judeus, e estabeleceram como uma nação para pregar o Evangelho, né, mas acabou que eles não fizeram aquilo que o Senhor tinha designado para fazer, né, que era ser uma nação evangelista, né, uma nação que pregasse o Evangelho e transmitisse essa verdade para todas as nações. Mas ele fala, e começa primeiro falando da primazia dos judeus, a qual o Evangelho foi primeiramente revelado, e agora também o grego. Dá para entender isso em Apocalipse 5, do 9 ao 10, que ele fala também sobre isso. Ele vai salvar toda a tribo, toda a língua e nação. Quando ele se refere a isso, quer dizer todas as pessoas do planeta, mas todas as regiões possíveis na questão de língua, de povo, de tribo e nação.
puxaram para cima. E o Evangelho agora foi pregado e foi agora anunciado para todo mundo. Não que os judeus fossem salvos, até o próprio apóstolo Paulo, né, tinha essa ideia, até Pedro também, mas entender que esse Evangelho agora é só disponível. Não somente agora estava somente de Deus, mas agora a todo aquele que ouviram o Evangelho, todos aqueles que são eleitos de Deus, e não somente eles estão entre os judeus, mas em todos os tribos, toda a tribo, toda a nação, toda a língua, eles poderiam agora ouvir o Evangelho e se salvar. Então é basicamente isso que ele vai falar, ele vai tratar do seguinte tema. E o porquê também é o porquê ele quis esse termo grego. Ele fala que é um judeu e depois de grego. Ele vai trazer uma curiosidade que o termo grego vem por conta porque ele foi um dos primeiros povos ao ouvir o Evangelho depois de Deus. Porque quando ele vai sair, né, o próprio Paulo, então dá para gente ver isso em Atos, ele vai pregar em Samaria, na Judeia, né, confins da terra, né? Quando ele vai pregar em outra área, ele vai para pregar entre os gregos. Ele vai ter até um momento que ele leva eles para um ambiente, né? Eu esqueci o nome dele agora, que eles debatiam, né? Os gregos debatiam para que eles faziam esses debates, né? Para decidir leis na cidade. Então, o primeiro que foi recebeu o Evangelho depois de Deus foi os gregos. Por isso que ele utiliza esse termo, né? Mas mesmo assim ele simboliza, né, todos os povos, todas as figuras que não são judeus, né, como um termo gentil. Então, basicamente ele fala isso, sobre a questão dos espíritos. Então, vamos para o capítulo 17, ele fala, pois nele é revelada a justiça de Deus no inferno. Então, essa parte, você vai adiantando. Essa parte que vai tratar que pois nele, então vamos entender quem é ele ou até que esse termo está sendo definido, pois ele é revelado a força de Deus e fé. Então vai falar sobre essa justiça de Deus, quando mais para frente destrinchar sobre o que significa essa justiça de Deus. Mas ele vai para entender a justiça de Deus, como ela é comunicada, e também um atributo de Deus que é a sua justiça. Entendemos que Deus é justo, que Deus é santo e que por isso ele não pode de nenhuma forma negligenciar a injustiça ou o pecado. Por isso que Cristo teve que morrer por nós na cruz, porque o Senhor de forma santa, ele não conseguia admitir o pecado, não conseguia admitir a injustiça. Né? Por isso que, vamos até ver um pouco mais na frente, que nenhum evangelho, nenhuma outra religião, nenhum outro ensino, né, pode salvar, porque ele não traz a justiça. E a questão de que somos salvos é porque o Senhor Jesus nos justifica. Porque quando o Senhor nos vê, ele não vê nós, pecadores, mas vê Cristo, aquele que inspirou o nosso sangue. Então é por isso que o Senhor nos ama, é por isso que o Senhor nos conduz graça, porque somos justificados por Cristo. Você vai falar um pouco mais na frente, nenhuma outra religião vai trazer essa justificação. Porque não vem por meio de Cristo, mas vem por meio da Evangelho. Aí agora ele vai explicar sobre o termo dele que é muito utilizado. Ele fala que o nele, né, é um causativo, que tem uma conexão com o precedente, com o que veio antes. Né? Aí vai falar que é o Evangelho. Ele fala que o Evangelho é o poder de Deus, para salvar primeiro o Deus, mas também nele, pois nele, quando ele fala nele, ele está se referindo ao próprio Evangelho. Pois nele é revelada a justiça de Deus. Então ele vai falar de uma outra questão agora, sobre a justiça de Deus. E essa justiça é revelada através do Evangelho. Então ele vai agora argumentar sobre o que é essa justiça de Deus. Então, provavelmente ele vai pegar esse termo em grego, né? O que significa esse termo justiça de Deus. Ele vai falar assim, que é um texto bastante disputado entre vários tradutores, né? E aquelas pessoas que pegam os textos em grego para conseguir tirar uma tradução que seja a melhor tradução possível, né, para o português. Vou falar também que é disputado, que pode significar que o Evangelho é a justiça de Deus, que ele é a justiça de Deus, ou que é aprovado por Deus, uma justiça que é aprovada por Deus, ou também ele fala que é a justiça de Calvino, que foi providenciada por Deus, foi de antemão prevista e soberanamente escolhida por Deus, ou também planejada por Deus e executada por Deus. Então, algum desses termos também vai
dar uma compreensão melhor sobre o que significa a justiça de Deus. Eu acho interessante isso, que é aprovada por Deus. Aquilo é o que o Senhor viu que o agradaria, aquilo é a qual a sua vontade soberana escolheu para glorificar o seu nome. Agora ele vai falar de fé e fé. E entendemos a sua justiça, que essa justiça nos é dada, nos é revelada somente aquilo que agora ele salvou, ele nos eleitou. E essa salvação, e essa justiça que vem a nós, que podemos somente ser justos, que vamos até ver um pouco mais no final, o justo viverá pela fé. A forma de estar justo, né? Somente é dado por Deus. Quando conseguimos viver em justiça, quando o pecado não nos domina mais, é somente quando o Espírito Santo de Deus nos toca, nos muda e nos transforma, né? Quando temos de fato a regeneração, né? O Espírito Santo ele atua em nós, somos regenerados e conseguimos viver em santidade. Então, ele fala da justiça de Deus, e essa justiça é de fé em fé. Agora ele vai falar também, novamente, o termo grego, o que significa fé e fé. Ele vai falar também dessa tradução que é de fé em fé. Ele vai citar algumas pessoas que fizeram essa tradução do grego, né, do original, para entendermos o que significa isso de fé em fé. Ele fala de Crisóstomo, que desde a fé obscura, cita no Velho Testamento, a fé clara e plena do Novo. Ele fala do Evangelho que no Antigo Testamento era ainda um pouco difícil de entender, não era de toda forma revelada, né? Como entendemos a própria questão do aliancismo, né? E a aliança das obras e a aliança da graça. E o Evangelho de Deus não tinha sido totalmente revelado na aliança das obras, mas que você via que havia uma atuação de salvação por conta daqueles que criam no que estava sendo pregado. Eu lembro é o diabo que foi o que fala sobre isso, que nós somos salvos agora quando algo que aconteceu e uma promessa de Deus que se cumpriu, que foi Jesus na cruz, aconteceu antes de nós. Então olhamos para trás de nós e cremos em Deus. Ele falou que no Antigo Testamento era diferente. Eles olhavam para frente nas promessas que isso iria acontecer e eles eram salvos porque criam nisso. Então eles vinham, eles acreditavam nas promessas que eles já haviam recebido, que o Senhor viria e que o Senhor não seria para sempre, e que ele permaneceria lá e que traria salvação definitiva para todos. Então eles eram salvos dessa forma. Ele vai citar também Ambrósio, que diz que desde a fé e fidelidade de Deus, que promete a fé daquele que crê. Então, desde a ação de Deus de prometer e revelar aos seus servos a sua vontade, não de forma completa, até aqueles que creem em Deus, confiam nele e recebem, né, essa maravilhosa capacitação de Deus de esperar, de crer e de confiar nele. Ele vai falar também com outra tradução. Agora vai falar da tradução que seria melhor para entendermos a questão da justiça de Deus. Ele vai falar a justiça de Deus pela fé. Então ele vai tratar da justiça de Deus agora, que ela é recebida pela fé. Ou ele diz a qual é pela fé, ou também que nos é revelada no Evangelho para a fé. Ela nos é primeiramente ensinada, nos é mostrada através do Evangelho, a qual se segue pela fé, a qual é recebida pela fé, ou é crida pela fé. Então ele vai dizer uma tradução agora ali, mas a justiça de Deus pela fé é nela revelada, a fim de ser crida. Então a atuação do Espírito Santo em nós, que nos capacita e nos traz justiça de Deus, a qual recebemos elas e continuamos crendo nela através da fé, e nos é revelada a fim de ser crida, né? Por isso há também a atuação superior de Deus se revelar de forma completa, para que venhamos a ter fé. Mas ele nos fala que a justiça que viemos a viver de forma em santidade provém do Evangelho, que é comunicada através do Espírito Santo, que nos é recebida por fé também. Então, temos que tem toda uma questão que precisamos entender. O Espírito Santo ele nos comunica, e quando ele nos comunica, possuímos fé. Quando possuímos fé, podemos viver em justiça, podemos caminhar em retidão, podemos viver de forma que o agrade, porque somos capacitados pelo Espírito Santo a viver em santidade, e só podemos o ter com fé. Agora ele vai tratar sobre a questão final, que é o justo viverá pela fé. Não é bastante adiantado, né? Ele vai tratar sobre a última questão, que é o justo viverá pela fé. Então,
essa questão quando ele coloca esse termo, não é, vamos ver mais para frente, não é o termo original em hebraico, né? Porque o justamente em hebraico fala que o texto que ele fala em Apocalipse 2:4, se nem puder Apocalipse 2:4, podemos ver essa frase mesmo que ele coloca. Vamos ver aqui também que o Amistamã vai dizer que ele não coloca o texto ou a frase literalmente, mas o literal pela fé não é o termo literal do Abacuque 2:4, né, que tem em hebraico. Mas é mais como se ele está querendo tirar a ideia do que essa frase está querendo dizer e está expondo mais sobre a ideia, a frase também propriamente dita, né? Eis o soberbo, sua alma não é reta mas o justo viverá pela sua fé. Então, é exatamente esse termo que ele coloca, mas de uma forma mais livre, né? Ele está querendo trazer a ideia, né? Essa frase que ele traz. Então, ele traz a entender que essa justiça, né? E ele coloca essa palavra, né? Viverá, ele vai até focar nesse termo do próprio testemunho, para dizer que é uma ação que não tem fim, né? Que não é algo que já viveu, que está vivendo, como se fosse acabar, mas é que viverá, e de forma futura, que ela não terá fim. Então, ele fala também, que é outra questão de Abacuque 2:4, vai falar contra a vida que os próprios ímpios têm. Eles acham que eles têm vida, eles acham que eles viverão abundante nessa vida, de forma com que eles possam até imaginar continuar vivendo assim, ou minha vida ela tem sentido agora, mas ela vai ter um fim. É isso que eles falam. A vida desses ímpios, eles podem estar de alguma forma gozando prazeres que persona, mas ela terá um fim. Mas São pessoas assim que nem tem prazer na vida, mas acham que quando conseguir tal coisa, vai conseguir se sentir completo. Mas a verdade é que quando a pessoa consegue, percebe que não preenche. E mesmo assim, ela ainda acha que em Jesus não vai encontrar a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria. Isso, aí eu estava falando com eles que falar com pessoas que não acreditam em Jesus, que não teve seus olhos abertos ainda e seus ouvidos abertos, é como a pessoa não acredita e ela acha que quando você está falando absurdo, ela fala, sabe, mas ele sabe o entendimento das pessoas, né? Porque a gente às vezes fica tentando forçar algo, sendo que a Bíblia fala que quem converte é o Espírito Santo, né? Então a única coisa que a gente pode fazer é orar. Eu lembrei de um texto que eu estava até procurando aqui, perguntando para Jackson, que é o texto que fica lá em Atos 16, que fala sobre Lídia. Que Lídia era vendedora de púrpura e tal. Aí na pregação do Evangelho fala assim: o Senhor abre o seu coração para entender a mensagem de Paulo, sobre a questão de o Senhor ter quebrado essa resistência dela, que só por meio da pregação o Senhor quebra essa resistência. Aí mostra que realmente algo que não vem de nós, é uma ação que vem de Deus, porque a gente não merece, somos indesculpáveis, merecemos a ira eterna. Tipo, a gente pode olhar para aquelas pessoas que não são cristãs e a gente pode pensar assim, pensar de um jeito, se achando superior, mas só que a gente merecia tanto quanto eles estar naquela situação, então aquilo é só misericórdia de Deus e graça por ter nos salvado, ter nos separado. Mas como a gente olha para eles, a gente deve pensar que, tipo, seria eu também, se o Senhor não tivesse anunciado a mensagem para mim, se o Senhor não tivesse me resgatado, sabe? Essa questão, a gente pode ver a graça irresistível de Deus, essa resistência que o Senhor quebra no nosso coração e nos traz a Ele, né? Somente tem uma vida, né? De fato, uma vida que será eterna com Deus. E ele, muito interessante que eu vi nessa parte é que a tese 92 e 93, tese de Lutero, né? Agora, não sei tese. Eu lembrei da música do João Domingo que ele coloca, né? Que ele vai colocar a tese 92 e a tese 93. A tese 92 que fala: fora posto, fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo: paz, paz, sem que haja paz. A tese 93. Que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo: luz, luz, sem que haja luz. Então, isso faz muita referência até ao que os papas faziam naquela época, né? Vinham as pessoas em pecado, vinham as visibilidade, né? As compras, né? De fato, de favores de Deus, né? E eles falavam que havia paz, né?
tem uma referência até aos próprios profetas, né? Quando Israel ia para o exílio, falava que não, que o Senhor vai trazer paz, que o Senhor vai trazer prosperidade, que esse exílio nunca vai acontecer. O Senhor falava com os profetas que iria acontecer. Essa questão que até o próprio Lutero coloca, né? Fora de todos esses profetas que dizem paz e paz, mas que dão uma paz ao mundo. Ele fala também, mas que prosperem os profetas que falam cruz, sem que haja cruz. Então é muito verdadeiro isso que ele coloca. Acho interessante citar aqui, porque é a vida do Evangelho. Né? Entendemos que é muita dificuldade e que o Senhor está conosco. E que tenhamos que buscar a sua justiça e que Ele nos capacitará para viver de forma justa. Então ele vai falar agora também sobre o próprio termo, que eu vou trazer novamente do original, que significa aquele que viverá pela fé, né? O justo viverá pela fé. Novamente a citação de Apocalipse 4, vai falar que ele fala também sobre isso, né? Que não foi exatamente o mesmo texto no lugar que foi colocado ali, mas a sua intenção é que na própria escrita, né? Ele vai colocar toda a questão que você está querendo trazer no significado. Pode ser traduzido de outras formas, como o justo por sua fé viverá. Ele traz essa questão do sua, né? Ele fala que lá em Abacuque, quando ele fala cristão por sua fé viverá, ou até minha, né? Cristão por minha fé viverá. E isso, quando o Paulo ele vai trazer esse termo, ele não coloca ali de sua, ele vai utilizar mais duas vezes esse termo na Gálatas 3:11 e em Hebreus 10:31. Ele vai falar sobre o justo que vai viver ou que viverá pela fé. Então, essa é uma questão tecnológica, né? Que ele vai colocar aqui. Ele cita Abacuque, mas não de forma parafraseada, né? Que ele pega o próprio texto que é um mas ele extrai a ideia do que significa aquilo, que o justo viverá e permanecerá. Então, agora, vou terminar mais citando uma questão aqui. E ele vai dizer sobre essa argumentação. Ele vai falar que aqueles que desejam e que querem agradar a Deus, que querem ser amados por Deus, devem praticar a justiça. Ele coloca isso como uma questão. Aqueles que querem buscar a Deus, vivam com justiça, para que o Senhor os atribua a fé. Mas ele vai falar, essa questão é que muda totalmente a argumentação. Porque aqueles que possuem fé vivem em justiça. Não é para vivermos em justiça até que recebemos fé, porque não conseguimos viver em justiça. Ele fala até a necessidade de viver em justiça para agradar a Deus. Por ele ser santo, ele odeia o pecado, ele condena o pecado. Temos que viver em santidade para vivermos em Deus. Ele fala que primeiro vem a fé em nós, para que essa justiça já venha a ser habilitada. Ele falou que não é a causa, mas é o efeito. A justiça vem porque somos salvos de Deus. Vivemos em santidade porque o Senhor primeiro nos salvou. Vivemos em amor a Ele, vivemos em gratidão a Ele, vivemos em Sua presença, porque primeiro Ele nos habilitou com o Seu Santo Espírito, Ele nos transformou e por isso somos regenerados agora, somos salvos. Então, basicamente, Ele vai terminar com o justo viverá pela fé. Porque aqueles que permanecerão é aqueles que irão até o fim, que é aqueles que foi o que o Senhor chamou, foi o que o Senhor elegeu, que pela fé que há neles, eles continuarão, seguirão até o fim, até a vida eterna. Então, é basicamente isso. A aula até que eu tenho lido bastante cedo, né? 10, 22. Mas é interessantíssimo. Só para complementar,